Saudações, hoje é 22 de junho de 2023. Tive uma grande noite ontem com a participação na palestra de Pepe Escobar aqui em Brasília, na universidade. Eu estive presente lá, fiz uma pergunta. Eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre isso, mas eu vou esperar a liberação da íntegra da palestra no canal 247. Também tivemos a aprovação de Cristiano Zanin no STF. Eu vou falar sobre esse assunto na live do próximo domingo. E hoje, a nível pessoal, eu também tive um outro encontro com o Pepe Escobar num restaurante, aqui em Brasília mesmo, reunido com o pessoal, com o Leonardo Atuque também, com quem eu aproveitei para autografar um livro que eu tenho. Esse encontro de hoje foi muito interessante, eu nem sabia que era aniversário do Pepe Escobar, inclusive. Não pode conversar muito, né? Claro, tinha muita gente, mas foi suficiente para trocar umas ideias. E vou deixar isso para uma próxima oportunidade, mas o problema é que também, a nível pessoal, eu tô com outro probleminha também, né? Que acabei de passar na clínica veterinária, onde eu tô com uma gatinha internada lá, né? E não sei o que aconteceu. Parece que sofreu algum tipo de pressão no crânio que rachou uma parte do palato dela e quase que perde o olho e teve que ser internada. Eu tenho uma larga experiência com criação de animais, ter tido mais de 30 gatos ao longo da vida, uns 20 cachorros também. E tanto que nessa idade eu já passei dessa fase de me apegar demais a animais, né? Mas já sofri muito com a perda de animais, era um sofrimento terrível quando morriam dos cachorros que eu tinha. E a bichinha segue internada, eu tive que sair 2 horas da madrugada para levar essa gata para o pronto-socorro. E o ponto relevante é que com as cirurgias, a internação toda, o fato é que eu acabei de morrer em R$ 6.000 essa brincadeira. Minha esposa até criou essa vaquinha aí para ver se ajuda a gente a pagar essa paulada. Contribuições serão muito bem-vindas. Que é o ponto deste vídeo aqui. Mas antes de entrar nesse ponto, lembrando que nós temos umas situações interessantes com relação a essa questão de cuidado com animais, né? Porque algo equivalente com a pessoa teria pelo menos teria o plano de saúde, na pior das hipóteses teria o SUS. E com animais você não tem isso, né? Pelo menos por enquanto. Já tem alguns países que estão avançando essa ideia de colocar animais de estimação em planos de saúde públicos. E outra questão curiosa é que isso eu percebi quando eu era muito jovem, é que de um ponto de vista espiritualista, né, de uma certa forma a perda de animais de estimação era pior do que a perda de pessoas, porque a perda de pessoas você tinha a crença de que você as reencontraria, principalmente que tinha uma crença mais espírita, que era o meu caso, você tinha essa convicção que você reencontraria aquelas pessoas que morreram num plano espiritual, num futuro. E os animais não têm, a princípio, mesmo as melhores, as mais generosas visões religiosas e respeito não trabalham bem com a ideia de que o seu cachorrinho morreu hoje, você vai reencontrar ele no plano espiritual, no paraíso. Então a gente tem essa curiosidade. Mas o ponto que eu queria levantar aqui é a questão ética, né? Eu acabei de gastar essa grana toda com uma gata. Poderia ter deixado ela morrer? Poderia. Poderia ter pedido para sacrificar. E gastar dinheiro também para sacrificar, né? Sacrificar de forma misericordiosa. Ou simplesmente deixar morrer. Ou mesmo matar. Mas eu gastei esse dinheiro. Mas até pelas crianças, né? pela família. E esse dinheiro não estaria sendo melhor aproveitado se eu tivesse doando para caridade ou ajudando alguma família necessitada, alguma coisa assim. Bem, eu faço algumas doações também, mas a questão aqui é no nível universal. Algum tempo atrás eu assisti um vídeo aqui no próprio YouTube, cujo título é Ordinary People Are Evil. Peter Singer, Ordinary People Are Evil. Ou seja, que pessoas comuns, pessoas ordinárias no bom sentido, né, são malignas, são más. Qual que é a ideia? A ideia é que nós partimos de uma premissas falsas a respeito de determinadas regras morais, né? No caso que chamamos de éticas, e que não observarmos essas regras torna todas as pessoas de uma certa forma más por estar fazendo as coisas totalmente errado. De uma certa forma, o que ele quer dizer é que todos nós deveríamos estar doando grandes quantias de dinheiro para instituições de caridade. É isso. Como nós não estamos fazendo isso, nós estamos errados.
E esse vídeo me deixou muito puto. Primeiro porque a argumentação é muito ruim. O Singer, Peter Singer eu achei muito ruim. Peter Singer é um bioético, foi muito famoso, muito polêmico, que tem uma série de opiniões a respeito de eutanásia, aborto, antinatalismo, direitos dos animais, essas coisas todas, né? E eu sinceramente acho, por mais interessante que sejam algumas reflexões, por mais que reconhecimento que ele tenha, eu acho que no geral os argumentos do Singer são ruins. E esse não é exceção. Aliás, eu achei péssima a argumentação dele. Ele já começa estabelecendo uma premissa que é extremamente problemática e você tem que acertar aquela premissa inicial para decorrer todas as outras, né? E o estabelecimento é muito mal feito. Então eu fui assistindo o vídeo, que é um vídeo muito bem produzido, assim, visualmente muito bacana, e já estava preparando a minha resposta, né? Porque eu estava realmente achando a argumentação ruim. Mas o que fiquei mais puto quando eu cheguei no final e descobri que o vídeo era fechado para comentários, não podia comentar. Puta, que raiva que me deu. Já tinha escrito o comentário, assim, né? E esperando até ter uma discussão, porque é um site, basicamente um site de filosofia, um canal de filosofia. Ainda deu uma desculpa lá de que desabilitou os comentários porque teve maus comportamentos. Cara, por favor, é difícil de engolir isso. Num conteúdo desses, dificilmente você vai ter maus comportamentos como você tem, por exemplo, em questões políticas e questões ideológicas mais radicais, assim. Isso é uma discussão de um nível um pouco mais alto. Se acontecer, o que pode acontecer, é questão de você bloquear determinadas pessoas, ou fazer até uma desativação temporária. Mas tentar me convencer que num site com esse nível de argumentação você tem mau comportamento nos comentários, ainda mais em comparação com outros conteúdos muito mais polêmicos, eu sei que isso eu fiquei revoltado. Eu acho que você produzir um conteúdo para a internet não estando aberto a comentários é inaceitável. Uma das maiores vantagens da internet é essa interatividade, é essa resposta, as pessoas poderem replicar. E o indivíduo que não faz isso está fazendo um desserviço. Eu acho sempre desprezível a atitude de você publicar conteúdos na internet que não permitem resposta. Eu já fiquei muito chateado quando no meu site eu perdi aquele sistema de comentários que permitia, né? Isso gerou uma certa dificuldade. Mas eu respondo mensagem, se alguém conseguir entrar em contato comigo. Até por isso que eu passei a me engajar mais em rede social, eu estou sempre respondendo comentário. Aqui no YouTube não é diferente. Então eu fiquei tão chateado com esse vídeo que eu basicamente, além de dar dislike, né? E eu não dei dislike antes, porque apesar de eu ter achado o argumento ruim, o vídeo estava apenas apresentando o argumento do Singer. Mas eu passei a dar dislike e passei a pedir para não recomendar mais o canal, o que me gerou até uma dificuldade de localizar depois, que eu precisava fazer uma referência a ele, e essa oportunidade me veio agora, né? Mas é isso que eu estou querendo refletir, né? Eu acabei de gastar uma quantia significativa no bem-estar do animal de estimação. E poderia ficar assim esse animal. Volta e meia, um dos meus animais desaparecem. Acontece isso, do nada. Mas, ou poder dizer outra coisa, no caso, essa questão aí deste vídeo, é que nós não estamos fazendo o suficiente, nós estamos gastando dinheiro com luxos, com confortos, com lanche, com cinema, com qualquer coisa supérflua, ao passo que nós poderíamos estar dando uma quantia muito maior do nosso dinheiro para, por exemplo, combater a fome no mundo. O problema é que o argumento é tão ruim que eu só posso estigmatizá-lo como com a ideia: por que você deveria estar dando muito dinheiro para o Oxfam? Porque ele tem esse mau elemento assim de você pegar um exemplo e insistir tanto, focar tanto naquele exemplo, apesar de você poder fácil citar inúmeros outros, que ele acaba ficando estigmatizado em cima do exemplo. Ele fala tanto em Oxfam que dá a impressão que o vídeo é financiado pela Oxfam, parece que é propaganda da Oxfam. Oxfam, quem não sabe, é uma ONG, né, que faz exatamente isso, arrecada dinheiro e se pretende combater determinadas... tem combates a situações de pobreza, de fome, tem algumas denúncias até contra a falta de transparência, até combate à corrupção, essas coisas todas, né? E basicamente o argumento do Singer é o seguinte: ele trabalha com uma noção que intuitivamente é claro, né? Se você está em condições de fazer algo para ajudar alguém e você deixa de fazê-lo por um motivo que não seja assim muito bem justificado, você evidentemente está fazendo alguma coisa ruim, né? Só que todos nós entendemos isso intuitivamente até um certo nível, tanto que vai começar pelo exemplo inquestionável. Se você está passando na rua, tem uma criança assim se afogando, que vai morrer, você pode simplesmente ir lá salvar ela, principalmente sem fazer nenhuma dificuldade, você tem a obrigação moral de fazer isso, claro. Eu acho que isso aí ninguém questiona. Mas, por exemplo, e aí eu já estou colocando essa questão, né, sobre esse ponto de vista,
Eu não tenho obrigação de agora sair na rua procurando para ver se tem alguém precisando de ajuda para eu salvar a vida. Eu tenho que estar numa situação tal onde a minha intervenção seja absolutamente crucial. E existem intuitivamente, isso aqui tanto é a minha reflexão própria, quanto uma síntese de quase tudo que se diga a esse respeito, é que existem basicamente dois fatores, que existem muitas formas de você descrevê-los, mas que dá para reduzir nesses dois. Pode-se utilizar outras nomenclaturas, mas o fato é esse: é responsabilidade e contiguidade. Existem esses dois fatores que determinam se você tem uma obrigação moral de intervir em determinadas situações, claro, além do fato da situação ser ou não tão grave. Uma coisa é a pessoa estar simplesmente pedindo dinheiro na rua. Você poderia dar ou não dar, não vai morrer por causa daquele momento. Outra coisa é estar em risco real e você precisa intervir para salvá-la. Mas estou falando nesses casos, então você tem esses dois aspectos. Você tem alguma responsabilidade naquilo ali? Segundo, você está em condições de efetivamente intervir favoravelmente em condições prioritárias? Se eu estou andando na rua, acontece um acidente de carro, só tem eu vejo uma pessoa precisando de socorro, e só tem eu ali que posso intervir, e eu de fato posso intervir, ainda tem essa questão, eu posso intervir sem um dano ou um risco muito grande, o risco de eu morrer também. Então sim, você tem uma obrigação ética, uma obrigação moral talvez, eu vou explicar daqui a pouco, de intervir nesse caso, né? Mesmo que você não tenha responsabilidade nenhuma pelo que ali aconteceu, a revelia. Outra situação é se, mesmo que você não esteja próximo, você é de certa forma responsável por aquilo que tenha acontecido, ou você é responsável por aquela pessoa, você tinha a obrigação de ter alguma responsabilidade sobre ela. Muitas pessoas vão colocar isso no sentido de causalidade, né? Você causou necessariamente aquilo, mas acho que a causalidade, é porque aparece muito essa expressão na literatura ética, mas é porque a causalidade é uma forma de responsabilidade. E outra, por exemplo, eu fico sabendo que tem uma pessoa aleatória qualquer precisando de ajuda lá não sei onde. Isso é uma coisa. Agora, ficar sabendo que é meu filho, ou meu parente, ou meu irmão, aí sim eu já passo a ter alguma obrigação, porque eu tenho uma relação de responsabilidade com eles, com meus familiares, ou uma pessoa que você adotou, uma pessoa que você tem algum grau de proximidade. Então tem esses dois fatores. Um é você ter algum envolvimento direto com aquilo ali, quer você ser responsável por ter causado aquela situação, ser responsável por aquela pessoa, então essa dimensão da responsabilidade, e outra essa dimensão da contiguidade. Eu estou próximo daquela situação, então eu posso intervir naquela situação. Eu tenho meios efetivos de agir ali e solucionar aquele problema. E ainda mais isso vai ser potencializado se eu for o único capaz de fazer isso, porque isso já está evidentemente implícito. O problema do argumento do Singer é que ele ignora todas essas questões e atropela isso aí de uma forma absolutamente desastrada. Então ele vai dizer que vai tentar transportar essa mesma ideia do fato de que se eu não estou doando dinheiro para a Oxfam, é só Oxfam o tempo todo. Se não estou doando dinheiro para a Oxfam resolver o problema da fome no mundo, então eu sou mal. Seria equivalente a eu me recusar a ajudar uma pessoa que está naquele momento em uma situação emergencial que só eu posso salvar. Isso é equivalente a eu não negligenciar a prestação de socorro e deixar ela morrer. E evidentemente é completamente insustentável. Eu não vou nem linkar o vídeo, porque eu fico com tanta raiva, mas eu vou dizer qual é, você consegue achar ele por esse título, por essa imagem aqui, né? É um vídeo até bem produzido, o cara é um apresentador, em inglês, né, claro, mas é um inglês muito claro, daqueles inglês o cara fala tão claramente que se você tem uma noção razoável, você nem precisa de tudinho de qualquer modo ele escreve tudinho no quadro, fica belezinha. A estrutura do argumento é geralmente dividida em 4 partes, dos quais a primeira premissa é a mais complicada, mas ele não problematiza a última premissa, que eu acho extremamente complicada. Mas ficando nessa primeira parte, é que eu queria colocar que você não pode fazer essa transição, sabe? Porque se eu soluciono um problema imediato de alguém, isso está pressupondo que eu posso fazer aquilo ali, que aquela ação é efetiva, aquela ação é objetiva, aquela ação pode não ser infalível, mas pelo menos é ótima. Pega uma situação muito mais clara. Por exemplo, tem uma criança, um bebê, caído aí numa situação tal que ele vai morrer daqui a pouco, vai vir um carro, vai passar por cima, e você simplesmente pode fazer uma coisa assim, você pega ele e salva. Você não precisa nem de um esforço muito grande, você não precisa nem correr risco. Então isso é uma situação muito clara. Se você não fizer isso, você é uma pessoa desprezível, simples assim. Se está em seu poder, de forma fácil, evitar uma tragédia horrenda, e você não deliberadamente não fizer, acho que não é discutível que você é uma pessoa horrível.
A maioria dos casos até não são tão claros, assim, mas a maioria geralmente é fácil de discernir, né? E você pegar e transfigurar isso diretamente para a ideia que se eu não dou dinheiro para uma instituição, para uma ONG que vai resolver um problema, sabe-se lá onde, essa transferência é absolutamente incabível. Mas é fácil rebater esse argumento, porque quando o Singer, né, vai criticar isso, ele simplesmente negligencia toda essa parte da causalidade, da eficiência. Ele simplesmente negligencia o fato de que eu doar dinheiro para uma instituição de caridade, eu não tenho o menor controle sobre o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Eu não tenho nem como saber se realmente tem pessoas que estão ali passando fome. Eu não tenho como saber se aquele dinheiro realmente vai chegar lá e vai realmente resolver alguém, ou se não vai ser desviado para algum outro lugar. O nível de controle que eu tenho sobre todos esses passos é muito mais difuso, diferente do que eu tenho numa situação imediata. Então é radicalmente diferente essa transição dessa situação efetiva, concreta aqui, para essa coisa lá na PQP, é absolutamente incabível, e é esta lambança que o sujeito faz nessa argumentação. Além dessa questão ele utiliza o termo proximidade, né? E que eu coloco na questão da contiguidade, ele também problematiza a questão de se outras pessoas não poderiam fazer isso no seu lugar, que é basicamente o que eu trato na questão da responsabilidade. Vamos pegar o mesmo exemplo. Existe uma pessoa aqui nesse momento precisando de ajuda, só que tem várias pessoas ali que poderiam ajudar, não tem só você. Claro, se ninguém mais ajudar, você tem a obrigação moral, mas por que os outros também não ajudaram? Então tem um certo partilhamento ali. Agora imagina que não é só isso. Ele na verdade está mais perto de outras pessoas que poderiam ajudá-los mais eficientemente. Talvez, dependendo do lugar, você ainda tenha a obrigação moral de ir lá, caso as outras pessoas não o façam. Mas chega a um ponto que não é mais possível. Eu não posso ser responsabilizado por não sair daqui correndo agora para ajudar uma pessoa que está correndo risco agora, que, com certeza, numa cidade grande como o Brasília, como o Distrito Federal, com certeza tem alguém nesse exatamente correndo risco de vida. Eu não posso ser responsabilizado por isso, ainda mais havendo outras pessoas lá que negligenciaram a fazer isso. E o Singer vai dizer que esse argumento é irrelevante, né? Porque seria irrelevante numa situação onde todos tivessem condição de igualdade de ajudar. Eu concordo. Por exemplo, se tem uma situação todos poderiam ajudar, ninguém ajudou, você não pode utilizar esse combustível para você não ajudar. Todos os outros podem ser um bando de canalhas, você não é obrigado a ser. Mas a situação não é assim. Eu estou falando de vários níveis de negligência que te impossibilitam, que poderiam te obrigar em algumas situações, mas via de regra, não são suficientes para te impor uma obrigação de você ir lá resolver aquilo, que às vezes não está nem ao seu alcance. Mas o que eu quero chamar a atenção para isso é que essa dimensão da responsabilidade, ela envolve também uma chave para uma reflexão mais profunda a respeito desta questão, né? Porque, de uma certa forma, o que o Singer está fazendo é tentar jogar nas costas de toda e qualquer pessoa uma solução para um problema que é necessariamente coletivo. No caso, a pobreza, a miséria, as pessoas em situação de necessidade, isso não é culpa de um indivíduo, não é culpa sua, isso é uma culpa partilhada, em parte sua sim também, você pode assumir parte, todos nós temos alguma parcela de culpa, mas não é só nós. Esse é um problema social, não necessariamente um problema coletivo. Existem uma infinidade de pessoas que estão em condições de fazer alguma coisa, e via de regra é para isso que existem instituições, é para isso que as pessoas se organizam de determinadas formas, para isso que existe Estado, entre outras coisas, ou outras organizações, não estatais, não governamentais, e é dessa maneira que nós tentamos nos organizar para tentar aperfeiçoar e melhorar a situação, e conseguimos, historicamente isso foi feito. Há um sistema de proteção social, há um sistema de saúde público, há um sistema de segurança pública que vai efetivamente intervir para salvar pessoas se for possível, se for devidamente acionado. Então nós não estamos largados nesse sentido. De uma certa forma a sociedade se organiza de tal forma. É para isso que a gente paga imposto, para manter todo um sistema que pode ser acionado a qualquer momento. O sistema evidentemente não é perfeito, vai falhar inúmeras vezes e vai negligenciar algumas vezes, mas sim, o que é preciso ficar claro é que este problema, para ficar mais específico nessa questão de pessoas passando fome, é um problema coletivo. E aí já está uma questão, você não pode jogar o ônus disso num indivíduo e atribuir essa culpa individualmente.
Ainda assim que eu concorde que existe algum grau de partilhamento dessa culpa. Afinal, todos nós somos indivíduos que fazemos parte de uma sociedade, somos beneficiários dessa sociedade, somos agentes dessa sociedade. E nós sempre podemos fazer mais do que nós já fazemos, ou menos, né? Então sim, nós temos que aceitar alguma parcela de culpa, mas o modo como esse argumento do Peter Singer foi colocado, ele hiperboliza isso e parece que meio que ignorar o contexto geral. E o pior, a solução que ele propõe acaba, pelo contrário, acaba retroalimentando as causas mais profundas e mais efetivas disso. Porque de uma certa forma está defendendo que você doe parte do seu dinheiro para uma organização que está sob controle de grupos que, na verdade, são bem mais abastados do que você em geral, via de regra, nem sempre, mas via de regra. São essas organizações, essas fundações, essas realmente fundadas por bilionários, né, que têm muito mais condição de fazer alguma coisa que frequentemente estão, de fato, fazendo, mas você sempre fica um tanto desconfiado se esses processos também são efetivamente honestos, né, se grande parte desse dinheiro não é desviado, essas coisas todas. E ele elimina completamente esse horizonte de reflexão, assim. Mas assim, talvez o fato mais interessante é a questão da positividade, porque tem uma, e é que entra na distinção entre moral e ética. Eu tenho uma visão ética, que é uma visão minoritária no universo da reflexão, que é a distinção entre ética e moral. Tem um vídeo específico sobre isso, onde basicamente eu coloco que os preceitos éticos eles são universais, enquanto os preceitos morais são relativos, né? Um preceito ético é aquele que vai se aplicar a todo e qualquer tipo de possibilidade de organização humana. Não é possível haver uma organização, uma sociedade, um grupo humano de qualquer tipo, onde não seja um problema você simplesmente matar outro. Não tem como haver uma sociedade onde qualquer um pode chegar e matar um outro assim, por isso. Não, isso é impossível. Essa sociedade não tem como funcionar. Existem alguns pressupostos das relações sociais, das relações interpessoais, que já condenam isso. E os preceitos éticos são muito básicos, são restrições contra assassinato, contra violência física, contra ofensa, humilhação, contra mentira, contra a traição, contra a subtração de bens, de roubo. Então são poucos. Normalmente eu consigo resumir em apenas 6. E também o mais importante, eles são negativos, ou seja, coisas que você não pode fazer. Sempre vai ser um enorme problema você tentar determinar um preceito ético afirmativo, de que você tem obrigação de fazer tal coisa. Eu defendo que as afirmações têm que ser sempre no negativo. E não sou eu que defendo, nossa própria legislação pressupõe isso. Todos os crimes têm que ser previamente definidos em leis. Tem que estar explicitado o que você não pode fazer. Você não pode ser punido por uma coisa que não está prevista em lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. E sim, a nossa sociedade impõe algumas obrigações positivas, coisas que você deve fazer, mas eu acho que isso já são questões mais relativas. Isso é diferente da dimensão moral, porque a dimensão moral ela é mais específica. Por exemplo, em determinados locais, você pode simplesmente dizer que é um crime você praticar sexo antes de um casamento. Você pode dizer que esse comprimento de cabelo aqui é ofensivo. Isso pode fazer perfeito sentido em determinado contexto, mas não é um contexto universal, sabe? Então essa é a diferença. E geralmente as obrigações afirmativas são relativas, são conceituais, são de determinadas situações. A própria sociedade, se ela demanda algumas obrigações afirmativas pela sustentabilidade, especialmente cobrança de impostos, né? Mas não só isso, algumas outras obrigações também que a sociedade precisa que você pratique para que ela seja minimamente sustentável. Mas é fácil conceber uma sociedade onde isso não seria necessário. Se ela for uma sociedade que consiga se autogerir, né, se autossustentar, apelando a uma futura hipertecnologia, uma sociedade onde ninguém mais precisa trabalhar, ou seja, não tem mais obrigação nenhuma de fazer nada, ainda assim você vai ter que ter restrições. Ou seja, pode ser que você não tenha obrigação nenhuma de fazer coisa alguma, não tem nada dando uma afirmação, mas coisas te negando, isso vai ter que ter. É sociedade hiperfarta, onde você não precisa fazer nada, ainda assim você não vai poder chegar lá não, e encher de pancada sem mais nem menos. Agredir, filho. Não, então tem que ter restrições. E o problema desse argumento do Peter Singer é que ele é afirmativo, ele está querendo dizer que você tem obrigação de fazer alguma coisa. Ele usa até a distinção entre termos de obrigatório e superrogatório, né? Que é as coisas que você tem obrigação moral de fazer, coisas que você
é bom você fazer, mas que você não tem obrigação. Eu uso aquela distinção, eu acho que as pessoas têm a obrigação de serem éticas, ou dependendo do contexto, serem morais. O fato de você ser um período moral não significa que ele tem que ser negligenciado. Ele, dependendo do contexto, ele vai ser um conceito válido também, que tem que ser obedecido, tem que ser mantido. Ele apenas não é necessariamente universal. Então, uma coisa é isso. Outra coisa é aquelas obrigações adicionais que podem até melhorar a sua reputação, podem te dar, mas não necessariamente você tem obrigação de fazer, né? É aquele caso, eu estou proibido por lei de simplesmente chegar na casa do meu vizinho, sair chutando a porta e xingando. Isso tem lei contra isso. Mas eu não tenho obrigação de dar bom dia pelo todo dia. Se ele vier na minha casa e sei lá, pedir alguma coisa, eu não tenho obrigação de dar alguma coisa. Mas é uma questão da política de interpessoal, que você faça coisas agradáveis para as pessoas. Então tem essa dimensão. O que o Singer vai fazer é tentar dizer que essa questão de fazer doações não é uma superrogatória, né? Na verdade seria obrigatória. Eu costumo dizer que você tem obrigação de ser ético, você não tem obrigação de ser heróico, santo ou excessivamente virtuoso. Por que eu digo isso? Porque quando você impõe uma obrigação positiva nessa dimensão que está além da sua pura obrigação, você não consegue estabelecer um limiar onde você defina a quantidade correta, a medida certa, a medida ideal. Não, isso tende a se esticar indefinidamente. E é por isso que nessa dimensão tudo tem que ser voluntário. Porque o que acontece? Tudo bem, vamos supor que o sujeito ganhe 5 mil reais por mês, ou melhor, para facilitar aqui, sobre 5 mil reais no sentido assim de que ele usa para investir, para comprar um carro novo, para comprar uma casa, para fazer para a família. Mas ele poderia pegar esses 5 mil reais, essa quantia, e fazer todinha para doação, entregar todinha para ajudar os outros. Ele tem a obrigação de fazer isso? Segundo o Singer, sim. Eu digo não. Porque se você tem a obrigação de fazer isso, por que você tem que parar nesses 5 mil reais? Por que você não pode abrir mão de alguma coisa que é duvidosa e para fazer com que sobre mais recursos? Tá, você mora numa casa boa, mas por que você não pode morar numa casa um pouquinho mais humilde, pagar menos aluguel? Por que você não pode vender seu carro e andar de ônibus para você poder ajudar mais? Não há um limite, claro, onde você vai estabelecer isso. Ele tenta fazer essa distinção de coisas supérfluas, não, que você pode abrir mão de tomar um café, de fazer uma massagem, de ir num restaurante de luxo. Mas até que ponto você vai fazer isso? Porque se você for pensar bem, alguns dos grandes santos, dos grandes mártires, fizeram exatamente isso. Eles foram abrindo mão de coisas até eles ficarem reduzidos à condição de pobreza total, porque eles se doaram total e completamente para o próximo. E qual o limite disso? Uma coisa é você pegar um excedente e fazer doações. Mas você também poderia, poxa, eu posso abrir mão mas meu filho também não precisa de uma escola particular, ele pode ir para a escola pública. Ah, mas também não precisa de um plano de saúde tão bom. A minha esposa também não precisa de roupas tão boas, pode ter roupas mais humildes para dar mais dinheiro para cada. Qual que é o limite? Não tem limite, não tem como você definir isso. E se você for apelando para uma redução ao absurdo, né, você vai notar que o único limite lógico disso é o limiar da sua sobrevivência. E você também não tem como controlar isso, porque você pode chegar num nível tal de abnegação, de ascetismo, que a sua própria sobrevivência fica em risco. E ainda assim, quando você chegar naquele nível mais baixo, você não tem como saber quão mais você pode doar para os outros. Até que chega um ponto que a sua sobrevivência está em risco, você acaba morrendo e você resolveu alguma coisa? Não! Você não vai resolver o problema fazendo isso. Você simplesmente vai ser mais um miserável. Mais uma pessoa passando fome. E aí que tem que ter muito cuidado. Porque é nesse momento que pode chegar um engraçadinho e dizer que isso é uma desculpa para você não fazer mais do que você pode. Mas é que tá o detalhe. Esse problema não é só seu. O certo era que você, ao invés de fazer esse esforço todo, todas essas pessoas partilhassem para fazer um esforço menor. E de uma certa forma, é isso que é a sociedade. É por isso que nós pagamos impostos, é porque retira-se um pouco da gente para que se possa tentar fazer mais pelo coletivo. Se isso é mal feito, isso é uma outra questão. Se tem um problema ali de má administração, problema de corrupção, isso é coisa que tem que ser efetivamente combatida. Mas o fato é que, o princípio é que você não pode exigir isso de uma forma afirmativa, diretamente para uma pessoa, a não ser dentro de um limite muito claro. Como, por exemplo, faz o próprio Islã. Você tem que doar uma parte das suas riquezas
para a caridade. Mas ele deixa um limite claro. Não lembro, mas tem um limite muito claro, é um limite pequeno. Isso, na maioria das vezes, não vai prejudicar a maioria das pessoas. E aí eu chego no ponto de por que eu acho que, de uma certa forma, esse argumento do Peter Singer acaba soando assim até mesmo perverso. O cara começa acusando todas as pessoas de serem más por não fazerem que nem ele, e de fato ele faz essas doações assim, né? Ainda que doando para instituições que no fundo você nem sequer tem nenhum grau de controle, que aliás até um argumento válido, é o argumento que as pessoas utilizam para questionar a cobrança de impostos, porque você realmente não tem a certeza de se esse recurso está sendo bem utilizado. Sim, é uma crítica válida. Você só não pode cair na estupidez absoluta de dizer que não tem, né? Que é essa pessoa que fica, mas esse país não tem educação, não tem... Não, pelo amor de Deus, não faz essa canalice, bicho. Tem educação, tem escola pública, tem segurança pública. É falho? Tem graus, em alguns lugares funciona muito bem, em outros lugares nem tanto. O sistema único de saúde é um dos maiores do mundo, então tem. Não faça esse papel sujo de ficar dizendo que esse país não tem educação, esse país não tem... Mentira, não mente desse jeito, isso é canalice. Agora, você tem todo o direito de reclamar, precisamos melhorar a educação, precisamos melhorar a segurança pública, tem problemas aqui, tem esse problema ali, mas não fique usando esse discurso idiota, caralho, de dizer que não tem essas hipérboles absurdas que ignoram toda a estrutura real e vai num exagero absoluto, assim, que afirma um extremo. Então, assim, isso é um argumento válido, você exigir uma fiscalização a esse respeito. Mas a sociedade tem que se organizar de alguma forma, ela tem que ter um jeito de tentar dosar isso. E não vai ser diferente com essas organizações não governamentais que recolhem essas doações de uma forma voluntária. E você também tem que ter algum grau de fiscalização sobre elas. É curioso, porque em nenhum momento desse famigerado vídeo que eu estou falando, o sujeito sequer problematiza se é verdade que a Oxfam é uma instituição efetivamente confiável. Se não tem nenhuma suspeita de desvio de verba ali. Ele não questiona isso em nenhum momento. Ele dá por certo que você doou dinheiro para a Oxfam, você efetivamente está salvando a vida de alguém lá no outro lado do mundo. Mas essa questão da coletividade é o caso mais curioso, porque se existe um motivo mais primordial, além das dificuldades de escassez natural, pelo qual a fome, isso está na nossa organização econômica. Em primeiro lugar, tem a própria escassez natural. A natureza não é um lugar benevolente, a natureza é um lugar violento, escasso, onde você tem que lutar pela sobrevivência. E nós somos herdeiros de uma condição existencial animal, literalmente, que nos força a luta pela sobrevivência. A sociedade, essa dimensão humana, é a nossa resposta, utilizando a nossa capacidade de engenho, nossa superioridade mental, para tentar reorganizar o nosso mundo, para tentar solucionar esses problemas. E sim, nós poderíamos ter feito de uma forma isso muito melhor. Então a gente exige um aperfeiçoamento. Só que da mesma forma como nós temos todo o direito de exigir um aperfeiçoamento nas instâncias administrativas que vão efetivamente pegar o dinheiro dos nossos impostos e aplicar, nós temos mais obrigação ainda de exigir um aperfeiçoamento do nosso sistema econômico. E é aí que a coisa pega. Porque nós vamos ver essas argumentações vindo de gente de que não questiona em absolutamente nada essa estrutura econômica que nós temos, de um mundo que gera muito mais riqueza do que a necessária para que todas as pessoas estejam muito confortáveis e ainda assim não consegue solucionar esse problema. O mundo gera muito mais riqueza do que é necessário para que todas as pessoas estejam confortavelmente, e todos nós sabemos que isso é um fato, todos nós sabemos que existem as pessoas nessa necessidade e ainda assim o sistema não consegue se organizar para evitar pelo menos esses níveis mais graves de miséria, de fome, de criminalidade inclusive. E esse sistema, o problema aí é econômico. Tem um problema de distribuição econômica que não vou entrar muito aqui, porque eu já canso de fazer vídeo sobre isso. Nosso sistema econômico é feito para arrancar dinheiro da maioria das pessoas e concentrar em panelinha. E essas soluções propostas por esses gênios aí de que você deve dar dinheiro para determinadas instituições acabe aumentando a concentração de renda nesta panelinha. Essa exigência de que você tem a obrigação de fazer tudo que está ao seu alcance para ajudar os outros, sem colocar um limite de uma forma positiva, se você for fazer isso e você for entrar nessa linha assim, sem uma limitação, no final das contas o resultado vai ser a acumulação de concentração de renda, porque você vai estar abrindo mão das todas as coisas que você tem para doar para os outros, você vai acabar
caindo naquela condição lá, você não vai resolver o problema. O problema vai ser apenas mais um pobre, mas aquela riqueza lá foi para algum lugar. Foi de certa forma absorvida. Você vai ser menos uma pessoa produzindo alguma coisa, vai ser menos um concorrente no mercado. No final das contas, você vai concentrar a renda mais lá em cima, porque essa riqueza vai para algum lugar. Tá? Tem algum grau de desperdício, algum grau de perda, mas acaba indo para algum lugar. Não é verdade, que nem muitos dos liberais vivem dizendo, que as pessoas são pobres apenas porque é uma condição natural que elas não conseguiram solucionar. Porque a sociedade existe para isso. Ela se organiza para isso. E nós temos uma obrigação coletiva de promover esse bem-estar maximizado para o máximo de pessoas possíveis. Mas isso não é possível de ser feito se o fundamento da nossa existência material, que é a produção, não tiver voltado com esse objetivo. E enquanto, meu amigo, você tiver o que é mais importante, que é o sistema econômico, não tiver como objetivo primordial a maximização existencial máxima de todas as pessoas possíveis, não, enquanto o fundamento desse sistema for o enriquecimento, a multiplicação de fortuna privada, não tem como ser solucionado. Evidentemente não tem. Isso soa como uma defesa de socialismo? Talvez. Embora também possa soar como um sistema não socialista, mais organizado, mais responsável. Isso é uma questão que eu ainda não decidi, eu ainda estou engalfinhado com essa questão. No nível mais amplo, eu acho que sim, a tendência é um socialismo. Mas o problema é que eu não sei se o mundo está preparado para se organizar de tal forma onde o socialismo seja plenamente eficiente, plenamente eficaz. Eu tenho essas dúvidas também, né? Porque infelizmente nós temos que lidar com o egoísmo humano. E de uma certa forma, um sistema de propriedade privada, um sistema que permita algum grau de as funções capitalistas, é uma forma de você ser capaz de fazer com que o egoísmo humano trabalhe em favor da sociedade. O Adam Smith tem razão nesse sentido. Então por isso que tem essa sutileza aí, né? Mas isso é uma das inúmeras reflexões que eu coloco nesse canal, só que essa eu queria focar nessa questão da caridade, e isso sirva para você também não ficar se sentindo culpado se você não está doando dinheiro para a caridade devidamente. É bom que você faça alguma coisa nesse sentido. Você pode até descontar do imposto de renda. É bom que você faça algumas coisas. Mas não, eu não acredito que você tenha obrigação moral de fazer isso. Você tem uma obrigação moral contra aquelas pessoas com quem você é responsável. Você tem a obrigação de dar o melhor possível para sua família. E a obrigação também com você mesmo de ter uma vida confortável. Você não deve fazer, claro, extrapolar em vícios autodestrutivos, vai gastar com droga, com bebedeira, com umas porcarias que só vão te detonar. Mas não vejo nenhuma falha moral em, estando ao seu alcance, um dinheiro que você conquistou de uma forma minimamente honesta, você ter confortos. Porque é essa necessidade que a gente tem, né? A gente viveria se não fosse para isso. Se você chegasse à conclusão que a partir de agora, tudo que você vai ter que fazer é se dedicar única e exclusivamente aos outros, que você não vai ter mais nenhuma diversão, nenhum entretenimento, nenhum lazer, para que você vai viver? Você perde a motivação existencial. Então você não pode eliminar essa dimensão da existência humana. Mas bem, essa reflexão que tudo bem, a questão da minha gatinha, ela evocou essa temática toda, e é até curioso, né, porque tem muitas outras questões que poderiam ter evocado isso, é uma temática que se conecta a outros temas desse canal, mas é que eu achei, eu precisei desabafar um pouco aqui, porque eu também fiquei triste com essa situação da bichinha. Talvez eu devesse ter sacrificado, devesse deixar ela morrer, mas se olha pra bichinha naquela situação, meu Deus do céu. Mas que R$6.000 pesa, é foda, bicho. Mas bem, eu espero vocês na live do domingo, onde eu vou comentar essas situações, os temas da semana, né? Inclusive vou falar um pouco sobre esse meu encontro lá com o Pepe Escobar, foi muito breve. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico a respeito, onde eu fiz uma pergunta bombástica que ele ficou com medo de responder. Todo mundo ficou com medo da pergunta, que foi sobre coronavírus, mas... E sim, só confirmou aquilo que já desconfiava, e acho que eu vou começar a tomar coragem de tocar nesse assunto tão problemático. Mas eu sou o Marcos Valério XR, na tarde de 22 de junho de 2023. Me desculpem por estar produzindo poucos vídeos agora, mas eu estou de pseudo-férias, né? Porque eu estou de férias no meu trabalho, mas a minha empregada também está de férias, eu tenho que cuidar de 3 crianças em casa, fazendo uma maior bagunça. Muito obrigado por sua atenção.